A gente vai dar continuidade aí à nossa série de mensagens. Começando semana passada, né? Acerca do livro de Hebreus. E nessa nova série de mensagens, a gente está trabalhando a ideia de que Deus é maior, Jesus é maior do que qualquer outra coisa que possa existir. E a gente viu isso na semana passada já, o autor de Hebreus começando a falar acerca da revelação de Deus, que é maior do que qualquer revelação que foi dada no Antigo Testamento. Agora, Deus falou no Antigo Testamento, por meio dos profetas, por meio dos patriarcas, por meio de pessoas, né? Usou pessoas para falar no Antigo Testamento. A grande revelação de Deus, o ápice da revelação aconteceu, né, em Cristo Jesus, a pessoa encarnada de Cristo, a sua palavra, que é a revelação para a gente, mas não só isso, né? Deus se revela na sua criação, como Deus, como Cristo pré-existente, criador, esplendor da glória de Deus. Né? Então a gente trabalhou algumas características de por que Cristo é maior e por que essa mensagem precisa ser passada à frente. E nessa semana a gente vai voltar aí, continuar do versículo 4, a gente vai ler também o versículo 4 novamente, e vamos até o final do capítulo 1, versículo 14, onde o autor aos Hebreus continua trabalhando a mesma temática sobre essa comparação de Cristo como o maior, mas especificadamente nesse texto ele vai trabalhar a temática fazendo a comparação de Jesus com os anjos. Jesus é maior do que qualquer ser angelical que existe. A gente vai tentar, a partir desse texto, olhar como o autor trabalha o fato de que Cristo é superior, de que Cristo é maior do que os próprios anjos. Então, abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 1, verso 4 a 14. E o verso 4 diz: tendo se tornado tão superior aos anjos, o quanto herdou um nome mais superior ao dele. Já viu isso na semana passada, né? Tendo herdado um nome superior aos dos anjos. E diz lá no versículo 5: pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho e hoje eu te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda que, quanto aos anjos, diz: aquele que faz anjos, que seus anjos faz vento, e aos seus ministros labareda de fogo. Mas a respeito do filho, diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça, cetro do seu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade, e por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Diz ainda: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como vestes, como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: senta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrada dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores a favor dos que vão herdar a salvação? A palavra de Deus vai falar aos nossos corações, por meio da tua palavra, ilumina a nossa mente, o nosso coração, transforma a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Esse texto vai falar aqui, vai fazer uma comparação da pessoa e da obra de Cristo, comparado com a pessoa, né, e a obra dos anjos, porque Cristo é maior do que os seres angelicais. Na nossa época, é muito comum que nem todas as igrejas, né, mas a gente vê uma dicotomia muito grande. Algumas igrejas enfatizam demais, né, as obras dos anjos, e é anjo para tudo que é lado, né, e existe uma espécie de angelolatria, né, tem uma, uma veneração aos anjos, né, fazem até oração, né, coloca um anjo aqui, coloca um anjo lá. Tem a música, né? Outro lá na porta e outro no altar. Essa casa é de Deus, quem conhece?
ninguém pode impedir. Satanás aqui não entra, se entrar tem que sair. Não? Então tem até uma música aí, né, que fala sobre os anjos, né? Coloca um anjo aqui, coloca o outro lado, né? Então é algo que algumas igrejas enfatizam bastante. Por outro lado, a gente tem algumas comunidades que não falam acerca do mundo espiritual, não falam acerca dessa realidade dos anjos, né? E eu acho que a verdade ela está no meio, né? A gente não pode ignorar o fato de que seres angelicais existem, de que anjos existem de acordo com a palavra de Deus, né? Às vezes a gente está tão vidrado, né? Tão atento àquilo que a gente consegue ver, aquilo que a gente consegue enxergar, né? No nosso materialismo, que a gente esquece que existe um mundo espiritual por trás daquilo que a gente vive. A gente enfatiza até às vezes Satanás e os demônios, né? Mas a gente fala, acho, mais de Satanás e os demônios do que dos anjos de Deus, né? Às vezes na igreja a gente ouve mais falar dos demônios do que dos anjos, né? Então, a realidade bíblica é que os anjos existem e, numa perspectiva bíblica, os anjos são seres angelicais, são seres espirituais, inteligentes, morais, criados por Deus, assim como Lúcifer foi criado, né, por Deus. Os anjos foram criados por Deus e eles servem para servir, adorar e cumprir a vontade de Deus. Ou seja, numa função hierárquica, né, os anjos eles estão abaixo de Deus, né? Não há uma luta de igualdade entre anjos e Deus. E o texto de Hebreus vai justamente enfatizar que Cristo, o próprio Deus, é superior a esses anjos que foram criados pelo próprio Deus para ministrarem, para servirem. Às vezes a gente enfatiza tanto a obra dos demônios e de Satanás que a gente até coloca os demônios e Satanás em pé de igualdade com Deus. Quem já não ouviu falar como se tivesse uma luta, né? Sabe aquela luta da Marvel, o bem contra o mal e tá páreo a páreo, né? O bem está aqui vencendo, ora o mal está vencendo, né? E parece que Deus está nessa disputa para vencer o mal, como se Deus não fosse já todo-poderoso, soberano, já não venceu o mal, e de que os seres, até o próprio demônio, até o próprio Satanás, lá no livro de Jó, vai pedir autorização para Deus, para poder mexer na vida de Jó. Então percebe que até o próprio Satanás é súdito nesse sentido de que do próprio Deus, que ele não está em pé de igualdade. Embora ele batalhe contra o nosso Deus, a palavra final lá de Apocalipse ela já está decretada. A vitória ela já é de Deus. A vitória já é nossa, daqueles que pertencem a Deus, o reino de Deus. O que vai acontecer é que essa vitória ela vai se concretizar. E por isso, a função, muitas vezes, de Satanás e dos demônios é tentar extraviar o máximo de gente possível, já que ele sabe que o destino dele é o lago de enxofre, né? E a perdição para toda a eternidade. Então, ele quer desviar as pessoas dessa realidade, desse relacionamento com Deus. Então, na perspectiva bíblica, os anjos são seres espirituais criados por Deus, são seres pessoais que têm uma responsabilidade, agem de forma moral, né? A gente vê que o anjo, por exemplo, lá em Patmos, o anjo mostrou a João as visões que ele deveria escrever ali no livro de Apocalipse. Quando a gente lê desde o começo da Bíblia até o Novo Testamento, a gente vai ver várias manifestações angelicais. Anjos que estão adorando a Deus. Lembra lá da cena de Isaías 6, né, onde ali os anjos, os serafins, adoram o próprio Deus com duas asas, né, cobrem o rosto, com duas voam, né? Ou seja, ali estão adorando a majestade, os anjos adorando ao próprio Deus. Ou quem já ouviu a história dos anjos mensageiros, né, que vão dar lá, por exemplo, o anjo que vai dar notícia para Maria, né, de que ela dará à luz a um filho, né? Ou os anjos que vão visitar Abraão lá em Gênesis. Então a gente, quando lê as escrituras, a gente vê a realidade lá de Daniel. Lembra das lutas das potestades no mundo espiritual, né, daquilo que está acontecendo? Quando o Pedro está preso, que a igreja está orando, né? E aí
quando o anjo vai lá resgatar o Pedro, e quando o Pedro chega, eles confundem Pedro com o anjo Pedro, né? Eles falam, olha, será que é o Pedro, é o anjo, né? Que veio aqui bater, né? Porque o Pedro estava preso, como que ele pode estar aqui? Né? O que eu quero ressaltar com isso é de que a gente não pode negar a realidade de um mundo espiritual, a realidade de seres angelicais, porque a Bíblia, ela afirma essa realidade como um mundo existente. Talvez um mundo não visível e palpável aos nossos olhos, né? Mas, assim como a realidade do divino não é uma realidade do palpável, a realidade também no mundo espiritual não é a realidade do palpável, mas é uma realidade existente e talvez mais real até do que a nossa própria realidade. Então, eu acho que para nossa comunidade, a gente precisa enfatizar de que essa é uma realidade. A gente não está no extremo daquelas igrejas que ficam afirmando essa realidade a todo momento e que às vezes deixam de focar, né, na vida e na ação de Deus. Eu acho que a nossa comunidade, a Igreja Batista aqui, está mais para aquela comunidade que precisa afirmar mais essa realidade. Existe um mundo espiritual e o mundo espiritual ele afeta a forma que a gente vive, porque Satanás, ele dá uma luta constante contra a gente. Só que esse mundo espiritual, ele está também debaixo do domínio de Deus. Deus, ele não só é criador de todas as coisas, Cristo, mas ele é sustentador e ele tem o domínio de todas as realidades. O mundo jaz no maligno, no seu sistema corrupto, pecaminoso, mas o domínio, o controle da história não é do maligno. O domínio e o controle da história é do próprio Deus e é de Jesus. E aí no versículo 5, ele começa aqui, eu não vou trabalhar o 4, né? O 4 ele fala o quanto o nome de Jesus é superior ao nome dos anjos. A gente já viu isso na semana passada, ele introduziu, né, esse primeiro tópico, né? O nome sobre o qual todo joelho vai se dobrar, o nome pelo qual nós alcançamos a salvação, alcançamos redenção, alcançamos o perdão, o nome de Cristo, o nome soberano. E que no versículo 5, ele fala aqui acerca da filiação divina. Se os anjos no Antigo Testamento coletivamente são chamados de filhos de Deus, há apenas um que pode ser chamado no singular de filho de Deus, que é gerado pelo próprio Deus. Somente Jesus. E aqui o autor de Hebreus começa a trabalhar essa primeira realidade da filiação divina. Há apenas um filho unigênito que é gerado pelo próprio Deus. Jesus não foi criado por Deus, diferente dos anjos, que foram criados com uma realidade espiritual. Jesus, ele foi gerado pelo próprio Deus, né? O texto ele vai dizer da própria pré-existência do próprio Cristo. Eu sei que é algo difícil da gente compreender, mas a realidade é que tanto o Pai quanto o Filho coexistem na pré-existência e de que o Filho não é criado por Deus, mas o Filho é pré-existente juntamente com Deus. Por isso ele é o único Filho que tem essa condição de filho. Fala, filho de peixe, peixinho é. É como se o próprio Cristo emanasse do próprio Deus, na Trindade. A gente vê isso acontecer na Trindade. Então, a primeira realidade aqui é a realidade da filiação divina. Algo interessante que está acontecendo aqui no livro de Hebreus, no capítulo 1, e que a gente precisa prestar atenção, é que o autor de Hebreus, ele está recorrendo a todo momento. A gente vai ver que esse texto é citação atrás de citação. Se fosse um artigo científico, ia estar lá entre aspas e a nota de rodapé lá do Antigo Testamento. É citação atrás de citação. Ele está citando Deuteronômio, está citando Êxodo, está citando Salmos. Então, o que ele está fazendo? Ele está recorrendo ao Antigo Testamento para provar para essa comunidade que a gente viu na semana passada. É uma comunidade que está querendo complementar a obra de Cristo, colocando Cristo como mais um, e não como o supremo. E aqui eles estão mostrando, não, Cristo é maior do que qualquer anjo. Cristo é maior do que qualquer realidade angelical. Isso porque Cristo é o Filho do singular
do próprio Deus, que é gerado pelo próprio Deus, né? E o texto diz: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E aqui, possivelmente, o autor está recorrendo lá a Salmos 2, 7, ou a 2 Samuel 7, 14. Salmo 2, 7 diz: o rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse, você é meu filho, e hoje eu gerei você. 2 Samuel 7, 14, eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. Então a gente vê que o autor está usando, diferente da gente hoje, né? Hoje, quando a gente faz uma citação aqui, a gente poderia colocar lá embaixo, né? Salmo 2, 7 e 2 Samuel 7, 14. Por quê? Porque a gente tem um texto escrito, né? Então a gente vai recorrer lá, vai fazer um copia e cola ali, e coloca a nota de rodapé ali que está citando o texto, né? Imagina por que isso aconteceu. Por que esses textos estão todos mesclados assim? Porque a pessoa que está citando aqui, o orador, o escritor, poucas pessoas de fato tinham acesso ao texto escrito, né? Então havia uma ênfase muito forte na oralidade. Tanto que quando Paulo escreve uma carta para uma igreja, ele não escreve 50 cópias, uma para cada irmão, né? Cada um tem uma Bíblia aí. Se não tem uma Bíblia física, pode acessar rapidamente com a Bíblia digital no celular. No mundo antigo, isso não é uma realidade. Paulo escreve uma carta, porque é muito caro, e ele está escrevendo essa carta lá para o pastor da igreja, que possivelmente é quem é letrado, e mais ele, mais um ou outro irmão, né? Menos de 10% da população é letrada, sabe ler, aqui no mundo do Novo Testamento, né? No mundo de Paulo aqui. Então ele está lendo essa carta e as pessoas estão memorizando o texto. E por isso que os cultos hoje de 1 hora, às vezes a gente reclama, né? Mas no mundo antigo eles passavam horas e horas nas sinagogas, lendo a lei de Deus e memorizando a lei de Deus. Lembra lá, olha, vou colocar nos umbrais para que não se esqueça, né? Quando Paulo está pregando e já passa da meia-noite e o cidadão cai lá da janela, né? Porque devia estar muito entediante ou muito longa, né? A pregação do apóstolo Paulo, e ele cai lá da janela e depois tem que socorrer o indivíduo, porque horas e horas trazendo a mensagem. Parece que quando a gente está lendo um texto, é uma pregação de 5 minutos, Paulo está fazendo, porque a gente lê em 5 minutos, é claro. Mas nem tudo que, de fato, Paulo falou, né, é o que está escrito. O que a gente tem aqui é aquilo que Deus escolheu que tivesse aqui. A gente imagina que, de fato, por exemplo, os evangelhos contém tudo que Cristo disse? Não. O próprio apóstolo João, se não me engano, ele disse que se fosse escrever tudo que Jesus tinha feito e dito, não caberia em todos os livros, né? Imagina que a gente condensa todo o sermão e a ética do reino de Deus em 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7. É o que a gente chama do sermão da montanha, ou sermão do monte, traz a ética de Jesus, a ética do reino. A gente entende que Jesus passou horas e horas falando aquele sermão, falando com o povo. E o que está registrado é o que a gente tem, né? Que privilégio que aquelas pessoas tiveram de ouvir o Mestre, o próprio Deus, por horas e horas, né? Mas aqui, de fato, o que a gente tem é oralidade. Lembra? Não sei se alguém lembra, mas lembra quando a gente tinha celular que não era digital? Celular na loja? Aquele celular que malemate, ou aquele telefone que a gente tinha que rodar assim? Lembra? Naquela época, a gente tinha capacidade de memorizar mais números. Às vezes a gente sabia o nosso número do pai, da mãe, do tio, da tia, né? Ou hoje, às vezes me pergunto o meu número, eu tenho que pensar uns 2, 3 minutos para me lembrar, porque eu não me ligo, né? Tá ali salvo o meu número, né? Não é uma coisa que é... Eu sei o meu... como eu ainda sou um pouquinho bom de número, eu ainda sei meu CPF, meu RG, mas passar disso, tá? Eu não sei. CNH, não, passaporte, não faço a mínima ideia do número, né? Sei, não sei o número da minha esposa, estou tentando lembrar que o número dela, não sei, está salvo no meu celular. Então, só sei o meu número mesmo. Então, percebe que o quanto, eu não lembro agora, pelo menos, né? Percebe o quanto a nossa memória ela fica fragilizada, justamente porque a gente recorre a recursos que facilitam a nossa vida, mas que também nos dão um senso de preguiça, né? De não necessidade de usar aquela parte do cérebro, né? Para que memorizar? Precisa memorizar se está tudo à disposição, né?
Para que fazer conta se eu tenho calculadora científica, né? Então percebe que a tecnologia vai surgindo, vai facilitando, de certa forma, a nossa vida, mas vai mudando até a configuração cerebral, né? De como a cognição, a memória funciona, né? Porque vai nos moldando como pessoa. Só que nesse mundo antigo, na oralidade, as pessoas, elas não tinham apenas versículos memorizados, elas tinham capítulos e livros memorizados. Isso porque essa memorização não aconteceu da forma que a gente tem hoje, né? Quando eu falo assim, olha para aí Lucas, como tu sabe que é o livro de Lucas? Porque alguém escreveu o livro de Lucas. E aí escreveu, e lá na frente alguém escolheu que o Lucas teria tantos capítulos e tantos versículos. Porque quando o Lucas escreveu, ele não colocou capítulo, ele não colocou versículo, ele não colocou acento, e só colocou letra maiúscula e tudo junto ainda, sem separação, para economizar, porque era muito caro escrever. Mas hoje a gente tem a divisão para facilitar. Lucas 1,19 diz isso, 15, Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Isso facilita a nossa vida para a nossa memorização. Só que no mundo antigo, por isso que o profeta, a gente não vai ver ninguém falando assim, olha, lá em Isaías 51 diz isso. Né? A citação da conforme o profeta, às vezes não sabe nem que é o profeta, conforme o profeta Isaías, e aí citava de cabeça que o profeta Isaías dizia. E aí, como a pessoa não tinha uma referência para dizer, olha, está aqui, em tal capítulo, ele citava conforme o rolo. Né? Imagina que Jesus, quando ele entra, deixa eu sair da pregação, uma hora e volta, tá? Jesus, quando ele entra lá na sinagoga, ele abre o rolo para ler o rolo, né? Olha aqui estão falando acerca de mim, né? E aí ele lê lá Isaías 51, se não me engano, né? O Espírito está sobre mim, que ele chamou para profetizar 61, né? Eu acho que é 61. E aí, só que Jesus, né? Não dá, falou, Isaías 61. Ele abriu o rolo e colocou o dedo, parou lá. É mais ou menos isso. Claro que Jesus, possivelmente, já conhecia o texto, né? Que aquele texto falava acerca dele. Mas isso só para a gente ter uma ideia de como acontece a memorização, a oralidade, né, a citação do texto bíblico. E por isso o autor aqui, quando ele está citando, ele cita Salmo junto com o Samuel. Por quê? Porque está tudo embrenhado, está tudo memorizado, né, e ele sabe que o profeta disse isso, né, mas ele não tem a localização. Hoje a gente facilita. Então a gente vê que a primeira parte do versículo 5, ele vai citar os Salmos 2,7, onde ele diz, você é meu filho, hoje gerei a você. E a segunda parte do versículo 5, ele vai citar 2 Samuel 7,14, né? Que diz ali, então, eu lhe serei por pai e ele lhe será por filho. Ou 1 Crônicas 17,13, que diz, e eu lhe serei por pai e ele lhe será por filho. Muda só a segunda parte de cada versículo, tá? Então, o que o autor de Hebreus está fazendo? Possivelmente o autor de Hebreus sabe de cabeça esses textos, está olhando para Jesus, falando, olha, Jesus é maior do que os anjos, porque o próprio Deus, lá no Antigo Testamento, disse isso e disse isso. Está usando, então, as escrituras do Antigo Testamento para apontar para o próprio Cristo, porque Cristo é maior. Então, a gente já viu que o primeiro fato que Cristo é maior, porque o Cristo é o único filho de verdade. Né? Todo o restante é filho adotado, ou filho criado. Mas o filho que foi gerado do próprio Deus é o único, é o próprio Jesus. Né? E aí ele aplica, então, o Salmos 2, que é um salmo de entronização. É um salmo onde a gente está colocando a figura do rei como uma figura messiânica, né? Quase um messiânico, para apontar justamente para Jesus. É interessante que ele está usando um salmo, está falando da raiz de Davi, num processo de entronização para entronizar o próprio Jesus e dizer que Jesus é maior do que os próprios anjos. E aí, lá em Hebreus 6, ele diz o seguinte, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus sua glória. E aí ele faz uma citação lá de Deuteronômio 32, 43. Não, olha, imagina a pessoa, eu tinha, hoje eu estou saindo bastante, quando eu comecei a fazer teologia, ali com 15, 16 anos, eu admirava o professor que eu tinha lá, o pastor Alvacino, lá nos Estados Unidos, né, que me ensinou os primeiros passos de teologia, fiz 4 anos de teologia com ele.
admirava, porque assim como alguns pregadores, ainda hoje, Hernandes Dias Lopes, a gente tem alguns pregadores assim, né, que fazem uso da memória e que diz, olha, Salmos 119, e aí cita os 176 versos lá de Salmos 119, né? Porque quando eu comecei a ver, eu tinha uma memória melhor, eu sabia as referências, né? Hoje, eu sei, eu conheço, né? Mas me falta um pouquinho dessa memória de pontual, assim, né? Olha, é isso, né? Eu admiro esses pastores que têm essa habilidade, né? De falar de uma forma retórica e memorizar mesmo o texto das escrituras, né? Eu estou aqui sempre com o meu tablet aqui para me dar o meu auxílio, né? Se eu esqueci, eu olho para baixo e lembro aqui, né, aquilo que eu preciso fazer. Mas o Ian estava comigo hoje lá, né? Lá em casa, passou o Dia dos Pais lá comigo hoje, aí ele viu que o pastor prepara a mensagem. Eu estou chegando aqui de supetão e falando aquilo que está na cabeça, né? Então, eu passei o tempo lá preparando, né? Um alimento mais fresco, né? Não é um fast food, né? Lá, estou comprando não, no McDonald's. Então, é um alimento preparado, né? Só que, às vezes, alguns recursos, como a memória, né? Não sei se é a idade ou se... Isso é, eu acho por pessoa mesmo. Ou às vezes até a falta de usar mesmo, né? Se eu me propor de repente ficar um dia inteiro memorizando o texto que eu vou pregar, eu vou chegar aqui e vou memorizar o texto, né? Eu vou conseguir falar de cabeça. Mas os autores aqui eles têm uma habilidade de fazer isso, o autor de Hebreus aqui, que é uma coisa assim magnífica, né? Então ele está citando aqui o Deuteronômio 32, 43, que diz: louve a Deus, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, né? E ele faz a citação depois do texto aqui para dizer que Jesus é que novamente vai introduzir o primogênito no mundo e todos os anjos de Deus o adoram. Então a gente tem dois atributos aqui que são de Cristo e que não pertencem aos anjos. O primeiro, que Jesus é chamado de primogênito, né? E aqui primogênito, a gente pode falar que é o primeiro a ser gerado, mas na verdade ele é o único a ser gerado pelo próprio Deus, né? A gente é adotado, ou os anjos, no caso, criado, né, por Deus, mas aqui dá a ideia de que ele é a primazia. Não o primeiro no sentido de primeiro de ordem, mas no sentido de que ele é a primazia de Deus. Jesus é a primazia de Deus. E a primazia que foi introduzido no mundo. Quando que Cristo foi introduzido no mundo? Né? E aqui a gente estava estudando um texto, estava até mostrando para o Ian hoje, que aqui existem duas possibilidades. Né? Ou que Cristo é a primazia, quando ele passa pelo processo de encarnação, se torna um bebezinho, né? E vem ao mundo, e aí então ele é o primogênito, primazia gerado por Deus na sua encarnação, ou a palavra mundo aqui também pode ser a palavra casa ou lar, que ele é o primogênito introduzido no seu lar, né? Ou seja, na sua casa celestial, onde ele aguarda todos, né? Então aqui existem essas duas possibilidades, mas o importante é que Cristo é a primazia, né? É isso que o texto está dizendo. Os anjos não têm primazia, é Cristo que é a primazia. E ele é o único digno de ser adorado. Lembra lá em Apocalipse, quando vão querer adorar os anjos, o que eles dizem? Não, somente Deus pode ser adorado. Somente o Cordeiro pode ser adorado. Por quê? Porque a função do anjo não é ser adorado. A função do anjo é adorar ao próprio Senhor e próprio Deus. E aqui o texto então vai dizer isso, né? E todos anjos de Deus o adoram. Cristo aqui é colocado como aquele que é digno de ser adorado pelo próprio Deus. A gente pode entender que os anjos o adoraram quando ele estava em vida. Lembra que os anjos vieram, né, e falaram para Maria, né? E eu compreendo que os anjos de Deus o adoraram quando ele estava na vida. Mas também quando ele, na sua volta, lá em Apocalipse, quando os anjos de Deus, né, o adorarão a Cristo eternamente. Então o autor de Hebreus está aludindo a essa realidade, de que os anjos não são superior a Deus, porque dele Cristo, que Cristo é a primazia e é o único, aquele que é adorado pelos próprios anjos, assim como Deus é adorado pelos anjos lá no Antigo Testamento, Cristo, por ser a primazia de Deus, também é adorado pelos anjos e o único digno de ser adorado. Interessante que a palavra utilizada aqui, a
kuneo, é a palavra no grego que só é utilizada para uma adoração a seres divinos. Essa palavra na Bíblia não é utilizada para uma veneração, uma honra humana. A gente tem algumas palavras que dão esse sentido, né? Para honrar a autoridade, né? Como diz lá em Romanos 13. Mas essa palavra utilizada, ela dá o sentido litúrgico mesmo, da adoração. Aquilo que os anjos fazem, aquilo que a gente faz quando a gente canta aqui louvor a Deus, né? Então aqui está dizendo que os próprios anjos adoram a Jesus. E o versículo 7 agora introduz o domínio e a majestade de Cristo. Quando ele diz o seguinte, ainda quanto aos anjos, né? E aí está falando agora dos anjos. Diz, aquele a seus anjos faz ventos e aos seus ministros labaredas de fogo. Ou seja, o que está mostrando aqui é que Jesus, ele tem domínio sobre esses anjos. Não só ele é superior, mas Jesus tem domínio sobre os seres angelicais, né? Ele faz de anjos ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Essa citação possivelmente recorre ao Salmo 104, né? Explorando ali a ideia de os anjos serem feitos ventos e labaredas de fogo. O autor de Hebreus não explora o significado disso, né? Quer dizer, Jesus faz dos anjos vento e labaredas de fogo, né? Está enfatizando de fato que os anjos são servos de Cristo e que estão subordinados ao Filho. Essa é a ideia por trás do texto, né? Especificadamente a literalidade disso, né? O que quer dizer, não sei, né? Mas o texto está dizendo que ele faz seus anjos ventos e ministros, né? Como labaredas de fogo. A ideia é de que os anjos estão debaixo da autoridade de Deus, estão subordinados a Jesus Cristo. Versículo 8, e agora fala, ele falou do anjo, agora ele fala, e a respeito do filho, disse, o quê? O teu trono, ó Deus, olha aqui, usando a citação de Salmo 45, ele cita agora Salmo 40, é uma citação atrás da outra, percebe? Ele está usando agora Salmo 45 para dizer, a respeito do filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de justiça é o teu reino. Ou seja, o versículo 8 fala acerca do atributo de que Cristo é o Senhor. Cristo tem um reino. Lembra que ele veio pregar o seu reino? Quando a gente lê os evangelhos, a gente fala que são os evangelhos do reino de Deus. Que Cristo veio pregar as boas novas do reino de Deus. Hoje, quando a gente fala das boas novas, a gente fala das boas novas do quê? Da salvação, porque o Filho veio salvar aquele que se havia perdido, né? Que é a mensagem de salvação. Mas a mensagem de Cristo é a mensagem do reino de Deus. A mensagem de salvação, mas a mensagem de arrependimento. A mensagem que veio mostrar o domínio de Cristo, ou o domínio de Deus, para dizer Deus é Senhor desse universo. E o Salmo aqui, e Hebreus 1:8, traz o próprio Filho como sendo entronizado, e o Filho como tendo um reino. E nesse reino onde Cristo exerce o seu poder real, né, aludindo aqui a Salmo 45, quando tem um processo de entronização, mencionado no Filho de Deus, os anjos são apenas serviçais, os servos nesse reino que são ministros. Versículo 14 vai dizer que eles são ministros para aqueles que vão herdar a salvação, né? Estão a serviço de quem? De nós, né? Daqueles que vão herdar a salvação. Então, o versículo 8 aqui estabelece a realeza e a majestade de Jesus, e ao passo que os anjos aqui são meros servos do próprio Cristo. Versículo 9 diz, agora acerca desse rei, né? Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu reino te ungiu com hora de alegria e a nenhum dos teus companheiros. E aqui agora ele faz a citação de Salmo 45, de novo, versículos 6 e 7, para falar acerca da justiça do reino de Cristo. Cristo é o rei justo. O texto elabora sobre o governo justo de Jesus,
sobre o cetro de justiça, como diz o versículo anterior, daquele que odeia. Odeia. Olha, Deus odeia alguma coisa? Jesus odeia alguma coisa? Odeia. Diz o texto aqui, né? Que Jesus odeia a iniquidade, odeia a transgressão, odeia o pecado. Então percebe que quando a gente vive uma vida em iniquidade, em transgressão, em pecado, a gente está vivendo uma vida em algo que Deus odeia. Que Jesus odeia aquilo que a gente está fazendo. Claro que Ele nos ama, mas Ele odeia muitas vezes as nossas ações, quando essas ações são ações de iniquidades e de transgressões contra o próprio Deus. Isso porque a característica de Cristo é a característica da justiça, do amor, e não da injustiça, não da falta da lei. A palavra aqui utilizada, né, para iniquidade é a falta da lei, anon, né, a falta da lei. Mas Cristo odeia a injustiça e ama a justiça. Por isso nos chama, né, para ser pessoas justas. Versículo 10 a 12 agora fala acerca de mais 3 características de Jesus. Por que Jesus é superior aos anjos? Fala acerca da imutabilidade, né? Criação e eternidade. Olha, se vocês não foram nunca numa aula de teologia, hoje vocês estão aprendendo sobre os atributos de Jesus. A gente na teologia estuda sobre atributos divinos. E aqui a gente está aprendendo sobre características de Jesus. O autor de Hebreus elabora acerca das características, dos atributos de Jesus. Por que Jesus é maior? E ele cita então o Antigo Testamento, para fazer essa bela construção teológica. E ele vai dizer então no versículo 10 a 12 por que Cristo é maior. Ou essas características, né, de imutabilidade, criação e eternidade. Então ele diz, olha, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, os céus são obras das suas mãos. Então aqui a gente já vê o fato de que Cristo, ele é eterno quanto ao seu começo. Então, vamos ler o texto todo, mas ele diz aqui, ó, lá no princípio, o Senhor lançaste o fundamento da terra. Quando que é o princípio? Quando que é o princípio? Gênesis 1 diz o quê? O princípio o quê? Criou Deus os céus e a terra. Quem existe primeiro? O princípio ou Deus? Deus. Deus é a origem do princípio. Só existe o princípio porque Deus é pré-existente. E nessa pré-existência de Deus, Cristo estava lá, no princípio. João 1 diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo que foi feito por meio de Jesus Cristo. Nesse princípio da eternidade, lá no princípio ele lançaste o fundamento da terra. E os céus são obras das suas mãos. Diz que Salmos 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus. E um dia faz menção do outro. Acerca dos atributos de quem Deus é. Glorificando a Deus. Lá no princípio, então, da eternidade, Jesus estava lá. E o versículo 11 diz, olha, e tudo isso que Deus criou, eles perecerão. Mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como as vestes. Mas como manto tu os enrolarás, como roupa, serão igualmente mudadas. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então agora a gente estabelece não só que Jesus, ele é eterno quanto ao seu início, ele é eterno também quanto ao seu fim, porque ele não tem início e porque ele não tem fim. O ser humano é perpétuo, é essa a palavra. Porque o ser humano tem um começo, o ser humano não é eterno. A gente não é pré-existente como Jesus, né? A gente crê que a gente não tem um fim, não é isso? Tá certo? É isso que a gente crê? A gente morre quando a gente morre? Não. Aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Né? Porque a vida eterna que Cristo nos dá. Eternidade para frente, né? A vida perpétua que a gente tem com Cristo Jesus. Mas o único eterno, de princípio ao fim, que é o alfa e o ômega, o começo e o fim, é o próprio Jesus. Né? É Deus, é a Trindade. E aqui então a gente tem o fato de que Cristo participa da criação, é criador, ele é eterno e ele é imutável. Diz no versículo 12, tu és o mesmo. Tu és o mesmo.
Hebreus 13:8 diz o quê? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, a imutabilidade do caráter divino de Cristo. Porventura pode Deus mentir? Não. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não muda. Deus não te ama hoje e amanhã te odeia. Deus não te oferece perdão hoje e amanhã ele recolhe a mão dele. Percebem? Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que muda? A gente muda. Os nossos pensamentos mudam. As nossas percepções de quem Deus é mudam. Mas Cristo não muda. A realidade última não muda. E aí, versículo 13 e 14, para a gente finalizar, a gente tem aqui mais algumas características de Jesus. Versículo 13 diz, agora citando o Salmo 110, né, diz, ora, e qual dos anjos em algum momento diz, senta-te à minha direita? Nenhum. A resposta é essa. Até que ponhas os teus inimigos por estrado dos meus pés. Aqui a gente tem duas características de Jesus. Primeiro, Jesus é entronizado, ou a exaltação de Cristo. Lembra que quando Cristo se esvazia para vir, diz lá Filipenses 2, que depois ele foi exaltado e assentou-se à direita de Deus Pai. Então percebe, sentar-se à direita de Deus Pai é o ato de entronização. E ele cita um salmo de entronização, que é o Salmo 110, para dizer que Cristo está à direita de Deus Pai. Ele tem todo o domínio, ele é entronizado. Esse é o salmo mais utilizado no Novo Testamento, citado por todos os autores do Novo Testamento. Salmo 110, que é um salmo de entronização. E aqui Cristo também aparece como aquele que é o juiz, né? Porque ele há de julgar os seus inimigos, que são postos diante dos seus pés. Né? E aí a gente entra uma realidade escatológica. Os anjos não vão julgar. Quem vai julgar o mundo, a gente vai julgar ao lado de Cristo. Percebe? Isso é um privilégio, né, dado a nós. Assim como o privilégio de pregar. Os anjos queriam pregar a mensagem de Deus. Mas esse privilégio de anunciar a mensagem de Deus foi dado a nós. E aqui Jesus é colocado agora como também o juiz que há de julgar todas as coisas no seu fim escatológico. Então, esse versículo 13 fala sobre a entronização e a vitória final de Cristo. Cristo há de vencer. Ele é o Christus Victor. Cristo vitorioso. O Jesus vitorioso. E por fim, Hebreus 1,14 diz, agora acerca dos anjos, né? Não são eles todos ministradores enviados para o serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação, né? Então coloca aqui os anjos como serviçais, né? Que estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação, né? No caso, a gente, e Jesus como aquele que oferece a salvação. Existem três personagens aqui no texto. Você tem os espíritos que ministram, né? Você tem aqueles que vão herdar a salvação, que é a gente, e você tem aquele que oferece a salvação, que é o próprio Cristo. Então, o autor de Hebreus, de novo, está citando aqui texto para dizer justamente isso, né? Que Cristo é maior, que é Ele quem pode salvar. Os anjos, eles só vão servir, né, ao ser humano. Então, é um texto riquíssimo, né? Assim, é uma construção teológica muito rica do autor de Hebreus, para mostrar essa superioridade de Cristo. Cristo é maior do que todas as coisas. Cristo é maior do que os seres angelicais. Então, hoje a gente sai aqui com algumas verdades, né, que a gente aprende por meio das Escrituras. Primeiro é que existem anjos, demônios, no mundo espiritual. Isso é uma realidade que não pode ser ofuscada. Ela não deve ser engrandecida ao ponto de a gente deixar de viver a vida, né? Só falando, olha, tudo é do demônio, né? Tem pessoas que vivem assim, né? Tudo é do demônio. Lembra lá, o diabo, né? Colocava uma Coca-Cola assim, de trás para frente, o rótulo ali da Coca-Cola, né? Porque o fulano fez pacto e tal, dono de tal, eu não posso comprar tal roupa, vamos boicotar por conta disso, não vamos assistir a Globo, porque a Globo é do capeta.
Então percebe que esse tipo de mentalidade, assim, é a mentalidade das pessoas que querem espiritualizar. Afinal, tudo é espiritual, isso é verdade, né? Mas a gente está dando muita força a quem de fato não tem tanta força assim. Porque os demônios são o quê? Os anjos, os demônios são ministradores. São servos criados pelo próprio Deus. Cristo é soberano. Deus é soberano. Deus é Deus. É maior que toda essa realidade. E aqueles que estão em Cristo Jesus, essas realidades não afetam. A gente tem que preocupar se você não está em Cristo Jesus. Daí Satanás, ele quer derrubar de fato. Aí, se a gente não está do lado certo, a gente está do lado errado. Então a gente precisa, claro, se atentar a essa realidade desse mundo espiritual que é existente, né? De demônios, de anjos, né? Mas sem exacerbar ou diminuir essa realidade. Mas se apegar a uma verdade, né? De que Cristo é maior de tudo isso, de toda essa realidade espiritual, a nossa vida, ela não foge do concluído, ela não foge. Hoje de manhã, estava pregando um texto lá para os recrutas, e eu fui me ajudar lá na base, e eu estava citando uma fala de uma mulher que foi perseguida na Segunda Guerra Mundial, a Bori Tin Moon, e ela fala que ela olha para a vida dela como uma tapeçaria de Deus. Só que um tapete que é tecido tem dois lados, tem o lado de fora e tem o lado de dentro. O lado de fora é aquele lado que não é bonito, né? Às vezes a gente corta as pontas, né? Você olha para fora, às vezes você não consegue nem perceber que imagem está construída. A gente olha a vida a partir desse lado da tapeçaria. A gente não entende os nós e os pontos que Deus dá. Os pontos de tristeza, de amargura, de sofrimento. Mas Deus olha a imagem completa do lado de fora. Que é Ele que está tecendo o tapete. Deus está no controle da nossa história. Cristo é soberano.